Você conhece as origens da hipnose? Já ouviu falar em magnetismo animal? Esse é o primeiro tema da exposição do Museu do Impossível, e é a porta de entrada para todo o restante dos fenômenos arrepiantes e quase inacreditáveis que são expostos aqui. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre como começou toda essa história, fica aqui, a gente te explica. Como esse é só o primeiro tema e você ainda tem muita coisa para ver e muita história para ouvir, primeiro a gente vai fazer um resuminho desse tópico e se te interessar, depois você pode continuar no vídeo, que tem mais uma parte cheia de curiosidade de arrepiar. Primeiro, uma breve história da hipnose. Vamos ver 3 modelos, o de Gassner, Mesmer e Pisseguir. Começamos no século XVIII, em 1775, com o padre Gassner, um dos mais famosos curandeiros de todos os tempos. Ele exorcizou vários pacientes na presença de autoridades da igreja, médicos, nobres, céticos e crentes. Cada palavra e cada gesto seu e de seus pacientes foram registrados por um notório público, e os registros oficiais foram assinados pelas ilustres testemunhas oculares. Já Anton Mesmer foi um médico austríaco do século XVIII. Ele estabeleceu uma teoria das doenças que envolvia forças magnéticas internas, que foram nomeadas por ele de magnetismo animal ou mesmerismo. Acontece que o Mesmer declarava que o mesmerismo, na verdade, equivalia ao procedimento de Gassner, mas sem envolver o uso de exorcismo. Não que eles fossem inimigos. O Mesmer declarou que o Gassner era indubitavelmente um homem honesto, mas que estava curando seus pacientes por meio do magnetismo animal, sem ter consciência disso. Por um lado, o magnetismo animal buscava se revestir de um discurso científico, se afastando de práticas como a bruxaria ou o espiritualismo, em nome de uma explicação mais racional. Foi assim que Mesmer não hesitou ao explicar as curas espetaculares do padre exorcista Gassner, desconsiderando a hipótese da influência demoníaca. Tudo era muito cerimonioso e dramático. Mesmer incentivava seus pacientes a entrar em transe, e muitos desmaiavam e gemiam, o que naturalmente influenciava os outros no grupo. Nesse processo, Mesmer convenceu muitas pessoas, e ele era muito popular com seus pacientes, mas a comunidade médica não estava muito impressionada não. Eles diziam que as práticas dele não eram científicas e consideravam que ele não era nada mais que um charlatão promovendo um tratamento fraudulento. Pisseguir nasceu na cidade de Paris, em 1751, em família nobre de militares. Foi aluno de Mesmer e interpretou o magnetismo animal sobre um novo aspecto. Ele observou que durante as sessões de magnetismo que realizava na França, seus pacientes não reagiam da mesma maneira violenta que os pacientes de Gassner e Mesmer reagiam, por exemplo. Isso poderia se dar por talvez esses pacientes não saberem que aquela era a reação esperada deles. Alguns magnetizados pareciam despertos enquanto dormiam, o que foi chamado de sonambulismo magnético ou sono artificial. O Marquês acreditava que durante as sessões de magnetismo, o paciente adquiria um aumento de algumas habilidades cognitivas, intelectuais e sensoriais. Ele ficava mais esperto e ágil. Esse fenômeno ficou conhecido como clarevidência médica. Agora, se você quiser saber mais sobre o tema, continue assistindo. Vamos retomar então de forma mais aprofundada o que já falamos. Temos aqui 3 teorias diferentes com perspectivas diferentes. A de Gassner, uma teoria do sobrenatural considerando possessões demoníacas, a de Mesmer e o seu magnetismo animal, que se revestiu de um discurso científico, desqualificando práticas como a bruxaria e o espiritualismo em nome de uma explicação mais racional, e por fim, Pisseguir, discípulo de Mesmer, com o que ficou chamado de sonambulismo artificial, que precedeu o que conhecemos hoje por hipnose. Nos primeiros meses de 1775, multidões de pessoas lotaram a pequena cidade de Wellwangen para ver o padre Gassner, um dos mais famosos curandeiros de todos os tempos. Ele até poderia ser um modesto padre rural, mas uma vez que ele vestia suas vestes cerimoniais, sentava-se e tinha um paciente ajoelhado diante dele, coisas surpreendentes aconteciam. Gassner nasceu na Áustria e virou sacerdote em 1750. Alguns anos depois, ele começou a sofrer violentas dores de cabeça e tonturas, que pioravam sempre que ele começava a celebrar a missa. Isso levou a suspeitar que, talvez, um maligno poderia estar trabalhando, e recorreu ao exorcismo da igreja. E, assim, os seus problemas acabaram desaparecendo. Ele então começou a exorcizar os doentes dentro da sua própria paróquia, aparentemente com muito sucesso, pois muitos pacientes começaram a vir até ele. Em 1774, sua fama aumentou depois que ele curou uma dama de alta notoriedade, a Condessa Maria. No mesmo ano, Gassner escreveu um livreto no qual explicava os princípios do seu método de cura. Ele distinguiu 2 tipos de doença, as naturais, que pertenciam ao âmbito do médico, e as sobrenaturais, que classificou em 3 categorias: circuncécio, uma imitação de uma doença natural, mas causada pelo demônio,
obsessio, o efeito da feitiçaria, e possessio, possessão diabólica declarada, que era a menos frequente delas. Em todos esses casos, Gassner primeiro disse ao paciente que a fé no nome de Jesus era um pré-requisito para ser curado, e pediu seu consentimento para o uso do exorcismo experimental. Ele então implora solenemente ao demônio para manifestar os sintomas da doença. Se os sintomas fossem produzidos, crises violentas acompanhadas de convulsões, gritos, distorções e ataques histéricos, Gassner considera comprovado que a doença era causada pelo diabo e passa a exorcizá-lo. Mas se nenhum sintoma aparece, ele envia o paciente ao médico considerando que as causas são naturais. Mas também circularam rumores e críticas sobre o seu método, e em Munique foi nomeada uma comissão de inquérito. Essa comissão convidou o Dr. Mesmer, que afirmava ter descoberto esse novo princípio, o magnetismo animal, e ter realizado curas maravilhosas simplesmente com o toque do seu dedo. Inclusive, ele disse que Gassner era um homem honesto, mas que ele simplesmente não sabia muito bem o que ele estava fazendo. Mesmer tratou uma paciente, Fraulein, que sofria de nada menos que 15 sintomas aparentemente graves. Na época, alguns médicos ingleses estavam tratando certas doenças com ímãs, e ocorreu a Mesmer provocar uma maré artificial em seu paciente. Ele fez ela engolir uma preparação contendo ferro e prendeu 3 ímãs ao seu corpo, um em seu estômago e os outros 2 nas suas pernas. A paciente logo começou a sentir fluxos extraordinários de um fluido misterioso descendo por seu corpo, e todos os seus males foram varridos por várias horas. Essas correntes magnéticas em sua paciente foram produzidas por um fluido acumulado que ele chamou de magnetismo animal. O ímã era apenas um meio auxiliar do magnetismo animal, a fim de dar para ele uma direção. O seu sistema tinha 4 princípios básicos. 1. Um fluido físico sutil preenche o universo e forma um meio de conexão entre o homem, a terra e os corpos celestes, e também entre o homem e o homem. 2. A doença se origina da distribuição desigual desse fluido no corpo humano, e a recuperação é alcançada quando o equilíbrio é restaurado. 3. Com a ajuda de certas técnicas, esse fluido pode ser canalizado, armazenado e transmitido a outras pessoas. 4. Dessa forma, crises podem ser provocadas em pacientes e doenças curadas. Desse modo, de acordo com Mesmer, todo ser humano possui uma certa quantidade de magnetismo animal. Gassner o possuía em um nível bastante alto, Mesmer possuía um pouco menos, e os doentes tinham menos do que os saudáveis. O mundo inteiro desejava ser magnetizado, e a multidão era tão grande que Mesmer precisou criar algo a mais para magnetizar em seu lugar. Uma tina, ao redor do qual mais de 30 pessoas podiam ser magnetizadas simultaneamente. Os sintomas eram produzidos por influência dos fluidos magnéticos que saíam da tina. O de Mesmer, Pisseguir, vivendo aposentado, utilizou seu tempo livre para magnetizar camponeses. Em uma ocasião surpreendente, ele observou a produção de um fenômeno inteiramente novo. Um jovem camponês chamado Victor, que sofria de uma inflamação dos pulmões, foi colocado em um sono tranquilo através do magnetismo, sem convulsões ou sofrimentos, como ocorria com os pacientes de Mesmer. Ele parecia estar mais inteligente do que o normal. Pisseguir mudava a direção de seus pensamentos com sentimentos alegres, fazendo Victor ficar feliz e imaginando que ele estava dançando em uma festa de aldeia. Victor não se lembrava da crise depois que ela passou. Intrigado, Pisseguir produziu esse tipo de crise novamente em Victor. Nesse estado, ele foi capaz de diagnosticar sua própria doença, prever o curso de evolução, que Pisseguir chamou de presensation, e prescrever o seu tratamento. A notícia da sua cura se espalhou rapidamente e de todos os lados houve uma multidão de enfermos exigindo alívio. O novo tipo de tratamento incluía 2 manifestações diferentes. A primeira era a própria crise perfeita, com a sua aparência de estado de vigília, sua relação eletiva com o magnetizador cujos comandos o sujeito executava e a amnésia que seguia. A analogia desse sono magnético com o sonambulismo natural logo foi conhecida, daí o nome sonambulismo artificial. Só muito mais tarde a condição receberia o nome de hipnose. O segundo aspecto era a lucidez, demonstrada por certos pacientes em sua capacidade de diagnosticar doenças, prever seus rumos e prescrever tratamentos para si mesmos e para os outros com quem se relacionavam. Mesmo condenado pelos meios universitários e pelos poderes oficiais, o mesmerismo não morreu com o seu fundador. Continuou como uma bola de neve nos bastidores da medicina, principalmente nos domínios da psiquiatria.
Nas décadas de 1870 e 1880, uma propaganda colossal do mesmerismo, agora chamado de hipnotismo, buscaria reconhecimento por meio de experiências públicas, muitas delas em encenações teatrais admitidas por Charcot. A credibilidade sem méritos dada ao magnetismo animal sob o nome de hipnose influenciou fortemente a cultura ocidental. Até hoje existem terapias, cursos e palestras sobre magnetismo pessoal, que prometem uma personalidade agradável, o cultivo de sucesso no amor, no namoro e no casamento, na prevenção de doenças, até como construir caráter e muitas outras promessas. Mas você já sabe, né? Prometer é fácil. Muito obrigada pela atenção. Agora você está livre para continuar a sua visita no museu.